Amados irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. É um enorme prazer estar com você mais uma vez através deste vídeo, juntos neste estudo que estamos tendo no decorrer deste semestre, analisando aí maravilhosas histórias que têm dado a nós ensinamentos preciosos, que se colocado em prática, com certeza nos fará crescer espiritualmente e assim glorificar o nome de nosso Deus. Seja bem-vindo a mais um estudo, seja bem-vindo ao nosso programa Palavra da Verdade. E novamente gostaria de pedir a vocês que continuem nos ajudando a divulgar o nosso canal, a divulgar os nossos vídeos. E é algo simples. Nós compartilhamos os nossos vídeos no Facebook. Ali você também pode nos ajudar curtindo os nossos vídeos, colocando os seus comentários pertinentes, compartilhando também na sua página ou no seu perfil. Você também compartilhe com outros colegas que você tem anexado aí no seu Facebook. Você também pode compartilhar através do WhatsApp. Ali também são compartilhados esses vídeos. Envie para aqueles irmãos que não têm acesso tão fácil assim ao WhatsApp ou não estão conectados nos grupos. Envie para aqueles colegas que você tem, amigos que você tem. Também você pode fazer isso através do YouTube. No YouTube nós temos o nosso canal e peço a vocês que se inscrevam. É algo fácil, está aqui embaixo. Inscreva-se rapidamente no nosso canal. E também coloque o seu joinha, curta os nossos vídeos. Cada curtida, cada inscrição ajuda a divulgar o nosso canal e a divulgar também estes estudos da Palavra de Deus, ok? Então, não deixe de nos ajudar desta maneira fácil e simples. Muito bem, o nosso estudo de hoje, continuação da semana passada, logicamente ainda estamos em Babilônia. Nós estamos estudando sobre Daniel, sobre seus companheiros, a relação que eles tiveram ali na corte de Babilônia, as experiências pelas quais eles passaram e qual era o propósito de Deus ao levá-los ali para a Babilônia. Porque nós vimos na semana passada que Daniel e seus companheiros tinham certeza que Deus os havia colocado ali em Babilônia para cumprir um determinado propósito. Pois bem, nós terminamos na semana passada com Daniel sendo privilegiado com um cargo administrativo em Babilônia, sendo o governador da capital ali de Babilônia, e também os seus companheiros Sadraque, Mesaque e Abednego, com nomes babilônicos, né? Seria Misael, Ananias e Azarias, os nomes em hebreu, também foram privilegiados recebendo ali cargos administrativos. Logicamente que o tempo se passou, passaram-se alguns anos até o nosso relato de hoje, que é sobre os companheiros de Daniel que foram severamente provados. Não se sabe ao certo quanto tempo se passou do relato do capítulo 2, onde Daniel, juntamente com seus companheiros, interpretam e revelam um sonho a Nabucodonosor, mas existem alguns dados que são considerados. Há um livro que se chama A História de Daniel, o Profeta, é um livro que está em inglês. Ele foi escrito por Stephen Haskell. É um livro muito bom, muito interessante, que vem contando capítulo a capítulo da história de Daniel e as suas experiências. E ali neste livro nós encontramos ou apresenta uma cronologia, que é a cronologia de Usher. E segundo essa cronologia, este fato ele veio ocorrer aproximadamente 22, 23 anos depois do relato do capítulo 2. Há ainda um outro dado que é apresentado pela Septuaginta. A Septuaginta é uma versão bíblica, e também por Teodocion. E a Septuaginta e Teodocion afirmam que este evento do capítulo 3 ocorreu por volta do ano 17, 18 do reinado de Nabucodonosor. Mas não é algo certo. É apenas menciono a vocês para mostrar que se passou algum tempo depois daquele relato.
Ou seja, o que aconteceu no capítulo 3 não foi um evento imediato à interpretação do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, ainda que haja relação entre os dois capítulos. Porque o que motivou Nabucodonosor a construir a estátua de ouro do capítulo 3 foi justamente o sonho que ele teve, que está relatado ali no capítulo 2. Bem, nós percebemos também que neste capítulo 3, Daniel não estava presente no evento que aconteceu no campo de Dura. Ainda que todos os governadores, administradores, juízes, enfim, todos aqueles que tinham algum tipo de responsabilidade, eles foram convocados para estar ali em Dura, mas Daniel não estava. Nós não sabemos porquê, não há como inferir algo. Os comentários, ou pelo menos alguns dos comentários não afirmam, apenas especulam certas coisas, e especular não é apropriado. Portanto, o que nós podemos afirmar é que Daniel não estava presente. E mesmo se estivesse presente, com certeza, aí sim nós podemos afirmar, ainda que seja uma inferência, mas podemos afirmar que Daniel teria agido assim como fez os seus três companheiros, Misael, Azarias e Ananias, ou Sadraque, Mesaque e Abdenego. Pois bem, nós vemos então que esta experiência que eles iriam passar, os companheiros de Daniel, revelariam qual era o que havia no coração deles, revelaria a sinceridade do coração daqueles homens. Na verdade, a nossa introdução fala que ali se mostraria heróis da fé. E realmente esses três companheiros de Daniel mostraram o que é ser pessoas com fé e que depositam a confiança em Deus. Na nossa primeira pergunta, tem aí o subtítulo, que abarcam as perguntas 2, 3 e 4 e 5. As perguntas da 1 a 5 são abarcadas pelo primeiro subtítulo, que fala de uma representação do orgulho humano. Nabucodonosor, quando escutou a interpretação do sonho, ele, logicamente, viu que apenas a cabeça de ouro representava o seu reino. Mas aquilo era pouco para Nabucodonosor. O que fez então? Mandou construir uma estátua de ouro com as reservas que o reino tinha. Imaginemos a quantidade de ouro utilizada para construir essa estátua. Pois bem, e ele não construiu apenas a cabeça que representava a Babilônia de ouro, senão todo o restante da estátua também foi feito de ouro. E isso para simbolizar, como diz o nosso subtítulo, para representar o orgulho do reino de Babilônia, para representar a glória do rei de Babilônia, ou do império de Babilônia. Ou seja, Nabucodonosor, ao construir aquela estátua, queria mostrar a todos os povos e nações a perpetuidade e também a universalidade da glória de Babilônia, do poder de Babilônia, do orgulho humano. Então, ele mandou construir essa estátua que era exuberante em tamanho, em proporção. De acordo, nos apresenta o texto bíblico, a estátua ela tinha aproximadamente 27 metros de altura. Logicamente que esses 27 metros também tinha aquele suporte onde era colocada a estátua, etc. e tal. E com suporte tudo, podemos dizer então que tinha esses aproximados 27 metros, ou como diz o nosso texto bíblico, 60 côvados, que era a medida que era utilizada. Então o rei do Nabucodonosor, ele levanta essa estátua, prepara uma grande festa para, vejam só, dedicação da estátua. Até o princípio não se menciona que a estátua deveria ser adorada, mas que seria apenas uma dedicação da estátua, um momento festivo para comemorar o fim da construção daquele grande monumento pedido por Nabucodonosor.
Portanto, todos são convidados. São convidados governadores, são convidados príncipes, são convidados conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães, oficiais de província. Então imaginemos o tamanho do Império de Babilônia. Imaginemos todos os reinos que estavam submetidos agora à Babilônia. Inclusive, o reino dos judeus também estava submetido. Então, todos aqueles que tinham algum tipo de responsabilidade administrativa, e o povo em geral também, alguns, deveriam ir ao campo de Dura. Então vieram gente de diversas nações, de diversos lugares, para a dedicação daquela estátua. Este foi o convite que fizera o rei para todas essas pessoas. Logicamente que não era um convite onde a pessoa tinha a opção de não ir. A única opção que eles tinham era estar presentes ali em Dura para a dedicação daquela estátua. Nós percebemos aí que havia uma cultura em Babilônia e era a cultura religiosa do paganismo. Sabemos bem que Nabucodonosor, há tempos atrás, havia reconhecido o verdadeiro Deus como o maior dos deuses. Não que haja outros deuses, mas que Nabucodonosor reconheceu o Deus de Daniel como o grande Deus. Mas ainda estava no coração de Nabucodonosor toda aquela cultura pagã, toda aquela cultura religiosa que regia Babilônia. E aqui nós percebemos isso quando ele manda construir essa estátua. E esta idolatria, ela era ou deveria ser universal, ou seja, alcançaria todo o império de Babilônia, para mostrar assim a glória, a magnificência, o poder de Babilônia para as outras nações. Era uma maneira também de imprimir nas outras nações o medo, o temor, de, ao ver aquela estátua, pensar, poxa vida, o que seria de nós se nos rebelássemos contra essa nação? Veja o poder, veja a magnificência de Nabucodonosor e de Babilônia. Enfim, todos recorreram então, na data marcada, ao campo de Dura para esta dedicação da estátua. E vejam agora que de apenas uma dedicação passa a um momento de culto pagão, a um momento de adoração. Todos haviam sido convidados para a dedicação da estátua, mas agora foi emitido um decreto, e o decreto era que todos os que estavam presentes ali deveriam adorar aquela estátua. Vejam só que este decreto de adoração representaria a lealdade daquelas pessoas que estavam ali para com Babilônia e para com Nabucodonosor. Se aquelas pessoas que ali estavam não adorassem aquela estátua, eles estavam dizendo abertamente, através daquele ato, que não reconheciam a Nabucodonosor, nem a Babilônia, nem os deuses de Babilônia como superiores. Portanto, aquilo ali era um momento que significava submissão, lealdade ao rei e à Babilônia. E logicamente que eles previam que alguém ou alguns poderiam não adorar. É por isso que foi emitido com o decreto uma sentença para aqueles que não adorassem. Uma sentença terrível que seria ser lançado na fornalha de fogo ardente. Logicamente que Nabucodonosor ele conhecia, ele sabia que estavam ali judeus e que eles certamente não iriam adorar aquela estátua. Ele sabia de Daniel, sabia dos companheiros de Daniel, ele tinha uma relação com esses homens e um agradecimento também pelo sonho interpretado no capítulo 2.
Mas foi então dado esse decreto de morte para aqueles que não adorassem aquela estátua que ali estava. E qual seria o momento da adoração? O momento da adoração seria quando a orquestra musical de Babilônia tocasse. No momento que a orquestra tocasse, todos deveriam se prostrar. E foi justamente o que aconteceu. Ao soar a música, diz o texto, prostraram-se todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nós temos aqui, podemos fazer aqui uma breve reflexão. E nós podemos perceber que existe uma relação desse capítulo com algo que vai acontecer muito em breve, que é a imposição de uma falsa adoração também. Aqui o poder civil, Nabucodonosor, estava impondo a todas as nações, tribos e línguas que eles adorassem ou cultuassem ou praticassem uma falsa adoração a um falso Deus, mediante a aplicação de uma sentença para aqueles que não obedecessem a esta ordem. Então, o poder civil, com uma cultura religiosa pagã, impõe adoração a um falso Deus. Nós também encontramos aqui um outro aspecto interessante. A influência da música na adoração. Vejam só que aqui eles utilizaram a música para indicar o momento em que aquelas pessoas adorariam aquela estátua. Ainda que isto seja um estudo à parte, a música ela está muito relacionada com a verdadeira ou falsa adoração. Há muita relação. E Satanás ele vem preparando o mundo, vem preparando as pessoas para que no momento que seja dada esse decreto de falsa adoração, as pessoas elas não tenham nenhum tipo de reação contrária a este decreto. Vejam só que no momento em que Nabucodonosor deu o decreto, no momento em que a música foi tocada, não houve reação de ninguém. Podemos dizer de quase ninguém. Porque todos estavam preparados para aquele momento daquela falsa adoração. Este decreto de adoração ele havia sido sugerido pelos sábios de Babilônia, de acordo com diz o texto ou a nota da pergunta número 2, a fim de fazer com que os jovens hebreus tivessem de tomar parte em seu culto de idolatria. Então, na verdade, o que eles queriam fazer era fazer com que os hebreus que ali estavam fossem contaminados com aquela cultura religiosa pagã. Desde o momento em que eles chegaram em Babilônia, era o intuito de contaminar aqueles jovens hebreus com aquela cultura religiosa falsa, mudando o nome deles, por isso que Daniel passou a se chamar Beltesazar, e os outros passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Então era uma maneira de dar a eles, ou de fazer com que eles aceitassem essa cultura, e este decreto era justamente para isso. Pensavam, bom, agora, mediante o decreto, eles terão que adorar sim ou sim. No entanto, aí nós vemos que esses jovens demonstrariam uma leal obediência a Deus. De todos os dignatários que estavam ali presentes, de todas as pessoas de diversas nações, povos e línguas, apenas alguns judeus ou hebreus não adoraram aquela estátua. Logicamente, nós também podemos inferir que haviam ali outros judeus que estavam presentes. O rei Joaquim estava também ali em Babilônia nesta época, era cativo em Babilônia. Com certeza também ele estava presente nesta ocasião no campo de Dura. Mas a Bíblia afirma que apenas apenas três pessoas não adoraram aquela estátua. Foram leais diante do Deus
de Israel. Logicamente que aquilo levantaria suspeita. Imaginemos toda uma multidão prostrada diante de uma estátua. E se olha de repente em meio à multidão, lá em pé 3 pessoas. É algo que chama a atenção, fica em destaque. Quando todos se prostram e apenas alguns ficam de pé, é um destaque aparente, é impossível de não ser visto. Sabe? Vai chegar um momento que vai ser requerido isso de nós, requerido isso de você, de mim. O momento em que deveremos escolher se adoramos a Deus ou praticamos ou adoramos a um falso Deus. O que estava em jogo aqui, na verdade, irmãos, era uma batalha entre Satanás e Deus. Era uma batalha entre as forças divinas e as forças de Satanás. Aqui, com certeza, Satanás iria prevalecer, e é interessante que mais à frente nós vamos ver que Satanás realmente estava ali trabalhando, influenciando no coração do rei, no coração dos conselheiros do rei, para toda aquela situação, para impor aquele decreto. Então era uma batalha entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E aqui nós vemos que estes jovens, eles foram leais à obediência a Deus. Foram acusados, com certeza por alguns sábios do rei, e essas acusações eram sérias, porque inferiam também de maneira implícita e oculta uma acusação contra o próprio rei, já que o rei os havia colocado como administradores. Então a acusação é: olha, Senhor, eles foram ingratos contigo. O Senhor os colocou como administradores aqui no reino e agora eles pagam com essa ingratidão, não obedecendo o seu mandato. Ademais, eles são um perigo como administradores para esta nação, já que eles são cativos, eles são prisioneiros. Nessa expressão eles estavam dizendo: e o perigo foi porque você os colocou assim, acusando indiretamente o rei daquela situação, daquele perigo. Era uma acusação ao rei após nomeá-los como administradores. Então eles acusaram. Essas acusações com certeza eram acusações movidas pelo ciúme, pela inveja, pela desconfiança total para com os hebreus. Mas estes homens, eles se mantiveram leais, não fizeram aquilo que o rei havia ordenado. O rei, logicamente, que o chamou para dar a eles uma nova oportunidade, pois entendia que aqueles homens tinham algo que os seus sábios dali não tinham, e então daria a eles uma nova oportunidade. O rei então chamou-os, chamou-os diante de si, e o rei, ele então estava irado, após ter dado a eles uma nova oportunidade. E diz ali que o semblante do rei, ele mudou, estava completamente transtornado. Diz uma porção que Satanás havia tomado o rei. Isso é na pergunta mais à frente. Então, não havia naquele momento outra situação ou outra atitude que tomar Nabucodonosor. Convidou aqueles jovens diante deles, e aqueles jovens então disseram que eles se manteriam fiéis ao Deus deles, ao Deus que eles serviam. E eles acreditavam que Deus os podia livrar daquela situação, daquela fornalha que o rei estava querendo jogá-los. Mas, se isso não acontecesse, eles ainda assim não adorariam os deuses ou a estátua de Nabucodonosor. Vejam só, não há nenhum tipo de dúvida nas palavras desses jovens. Eles não duvidam da capacidade, do poder de Deus. Eles não duvidam que Deus os podia libertá-los da fornalha de fogo ardente. Ele não duvida de que realmente Deus tinha um poder para isso. E eles falam isso abertamente ali para Nabucodonosor. Aqui há um outro destaque.
estes jovens, eles estavam sendo testemunhas, não apenas diante de Nabucodonosor. Eles estavam sendo testemunhas também para uma grande multidão que ali estava, de pessoas de diversas nações, povos e línguas. A atitude daqueles jovens seria contada em outras nações. A fidelidade daqueles jovens possivelmente afetaria ou afetou o coração e a atitude de outras pessoas. A atitude daqueles jovens deu a conhecer o verdadeiro Deus para outras nações. Pregação do Evangelho através dos atos. Aqueles jovens estavam pregando o verdadeiro Deus. No mesmo livro que eu mencionei a princípio, a história de Daniel, do profeta Daniel, escrita por Stephen Haskell, há uma porção ali que diz, um trecho que diz da seguinte maneira: o universo assistia com intenso interesse para ver o que aqueles homens fariam. Era o rei que estava assistindo, era a multidão que estava assistindo, o universo estava olhando com intenso interesse. Anjos e seres de outro mundo estavam ali a observar aquela cena. Qual seria a atitude daquele jovem? Quando nós estamos em uma situação similar à situação desses jovens, não apenas as pessoas que estão em nossa volta estão nos olhando para ver qual será a nossa atitude, já seja em uma circunstância tão grande e perigosa como foi esta, ou em uma situação pequena, onde também é requerido de nós fé e constância em obedecer a Deus. Todos nos olham, todos nos conhecem, cartas abertas. Mas não apenas aqueles que estão à nossa volta. O universo está nos olhando. Os mundos não caídos olham com interesse para aqueles que se dizem filhos de Deus aqui na terra, esperando ver neles o reflexo da lealdade que eles dizem ou afirmam ter para com os mandamentos, para com a vontade de Deus. Como eu disse, é uma intensa batalha entre o bem e o mal. Nabucodonosor ainda desafiou a Deus ao dizer: e quem é o Deus que vos dará, que vos poderá livrar das minhas mãos? Um desafio aberto, escancarado, diante de todos que estavam ali, diante do universo, desafiando o próprio Deus. Mas aqueles jovens sabiam que o fundamento para a verdadeira prosperidade é o temor do Senhor. É fé no Senhor. Apenas assim haverá a verdadeira prosperidade. Isso quer dizer que existe uma falsa prosperidade que é dada por Satanás. Sempre quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus e optamos por fazer aquilo que Satanás quer que façamos, nós estamos prometendo a ele algum tipo de prosperidade. Então há uma prosperidade falsa, uma prosperidade que não trará nenhum tipo de benefício a longo prazo para aquela pessoa. A verdadeira prosperidade, ela está fundamentada no temor ao Senhor, em obedecer à vontade do Senhor, em ter fé, não duvidar em nenhum momento e ter fé que Deus realmente ele pode nos ajudar em todas as situações. Então, essa controvérsia entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, teria um desfecho. E um desfecho que seria incrível. Nós vemos que o rei, extremamente furioso agora, ele ordenou que aqueles jovens fossem atados. E ordenou que aqueles jovens fossem lançados na fornalha. Mas antes disso, o que ele faz?
pede que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Imaginemos que a fornalha já estivesse muito quente. A região de Dura era uma região onde havia muito, atualmente, petróleo. Naquela época, com certeza, abundava muito mais isso, e era utilizado, e ainda hoje naquela região era utilizado esse produto para poder aquecer essas fornalhas. E com certeza esses produtos foram jogados, esse combustível foi jogado ali dentro para que ela ficasse ainda mais quente, ao ponto das labaredas lamberem para fora daquele forno, Então foi aquecida. Mas por que ele mandou aquecer? Porque os jovens disseram, nosso Deus vai nos libertar. Então ele disse, agora eu quero ver quem vai libertar vocês. Ou seja, a intenção de Nabucodonosor aumentar a intensidade ou o calor da fornalha era para impossibilitar qualquer tipo de livramento ou intervenção de quem quer que seja. E um outro cuidado que ele tomou, ele mandou chamar os homens mais fortes ali do exército de Babilônia. Diz Stephen Haskell que eram os homens que tinham os braços mais fortes, assim como o meu. Brincadeira. Os homens que tinham os braços mais fortes, os mais fortes do exército. Também como uma medida para impedir qualquer tipo de livramento ou intervenção. Pois bem, os homens foram atados com tudo que tinham e foram lançados na fornalha, aquecida 7 vezes. Tão quente era a fornalha que esses homens fortes morreram ao se aproximarem delas. Por conta do calor extremo que havia naquela fornalha. Bem, foram lançados. E o que viria a acontecer? Deus então vindicaria a fé dos seus filhos. Deus então recompensaria a lealdade daqueles 3 jovens, a lealdade de Sadraque, Mesaque e Abednego. A vitória seria dado àqueles homens. Porque depois de serem lançados, Nabucodonosor olha e se espanta, na pergunta 6. Se espanta porque 3 homens estavam andando, 3 e mais um com a aparência do Filho de Deus. 4. Estavam andando livremente na fornalha. Sabe, irmão, eu me coloco a pensar assim, puxa vida, que milagre incrível esse de Deus, sabe? Porque se a gente acender um isqueiro e colocar no dedo, misericórdia. Dói demais, o fogo é terrível, sabe? Encostar em algo quente, quando se encosta no ferro daquele passar roupa, já fica marca. Quando você encosta em uma panela quente ou em qualquer coisa quente, já fica marcado. Então o calor intenso, o fogo, ele é algo terrível. Mas aqueles jovens foram milagrosamente protegidos por Deus, porque eles estavam andando livremente dentro do fogo. Estavam fazendo um passeio dentro daquela fornalha. Mas quem estava com eles era o próprio Filho de Deus que estava com eles. Dentro daquela fornalha e nada acontecia com eles. E isso espantou Nabucodonosor. Isso espantou a todas aquelas pessoas que ali estavam. Toda aquela multidão. Aqueles jovens conseguiram então a vitória. Diz um texto bíblico: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Justamente é isso que nós precisamos para vencer todo e qualquer tipo de provação que haja neste mundo. Necessitamos de vitória. E aqui vem uma pergunta para vocês. Como é que Nabucodonosor reconheceu que o quarto que estava andando com Sadraque, Mesaque e Abednego era o Filho de Deus? Sabe por quê? Na corte de Babilônia, ele já havia escutado sobre o Filho de Deus. Ele já havia escutado de Daniel. Ele já havia escutado possivelmente também desses 3 jovens. Ele já havia escutado do Filho de Deus, é por isso que ele reconhece ali o Filho de Deus. E ele reconhece também o ministério dos anjos. No texto seguinte da pergunta 7 fala que Deus enviou o seu anjo. Ele, Nabucodonosor falando, então ele também sabia que havia um ministério, que existiam os anjos e que havia um ministério que eles cumpriam. Nabucodonosor então, diante disso, diz: saiam para fora. Sabe,
a nossa fé ela sempre vai honrar e dignificar o nome de nosso Deus. Aqueles jovens saíram, não tinha nada queimado. Nem um fio de cabelo estava queimado, nem um pelinho da mão estava queimado, do braço assim, chamuscado, nada. Não havia nenhum chamusco, nada estava chamuscado, nada. Saíram e Nabucodonosor então honra aqueles jovens. E Deus então é honrado também naquele momento, porque Nabucodonosor reconhece novamente o Deus dos hebreus como o maior dos deuses. E ali ele recomenda que todos possam adorar o verdadeiro Deus. Logicamente que ele faz de uma maneira inapropriada, já que ele impõe a adoração ao verdadeiro Deus através de um decreto, e não é assim que deve ocorrer, mas ainda assim ele reconhece que todos devem adorar e reconhecer a este Deus como o maior dos deuses, e que todos deveriam adorar, e aqueles que blasfemassem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seriam despedaçados. Então nós percebemos aqui que Nabucodonosor estava evoluindo no evoluindo no conhecimento do verdadeiro Deus. Ele estava, vez tras vez, reconhecendo e conhecendo mais sobre o Filho de Deus, sobre o verdadeiro Deus, sobre a verdadeira adoração. Nós podemos afirmar que Nabucodonosor será um dos salvos, que nós iremos encontrá-lo. Digo isso porque na próxima lição já não falaremos mais de Nabucodonosor, mas Nabucodonosor ele chegou a conhecer realmente em profundidade o verdadeiro Deus. Após aquele período de loucura, ele então reconhece e se humilha diante do verdadeiro Deus. Queridos irmãos, que Deus possa nos ajudar. E quero dar uma recomendação a vocês. Estudem o capítulo 3 de Daniel em conexão com o capítulo 13 de Apocalipse. Vocês verão a similitude que há entre esses dois capítulos, de eventos que aconteceram e virão acontecer. Porque o capítulo 13 de Apocalipse fala sobre uma adoração que será imposta por decreto a todas as nações para adorar a besta e a sua imagem. Que Deus possa nos ajudar. Que Deus nos possa preparar para esse grande evento no futuro. Que possamos aprender dos jovens hebreus e repetir isso no momento em que chegar a nossa vez. Que Deus possa te abençoar. É o meu desejo e oração em Cristo Jesus. Amém.